É interessante isso que você traz no editorial, que pede a demissão de um ministro, e isso quer dizer que não está pedindo a saída do Bolsonaro, né? Embora tenham outros sinais, aí já teve algum editorial da Folha que pediu impeachment, né? Não lembro se do Globo talvez tenha tido também, ou alguma coluna de opinião. A Miriam Leitão hoje fez uma coluna pedindo impeachment já. Não foi num editorial, mas foi numa porta-voz importante ali, né? Conhecida. Agora, você acha que isso é mais um cenário por pressão, porque o Bolsonaro é um constrangimento internacional e claramente está correndo contra a vacina, né? A Índia, agora há pouco, deu uma declaração gravíssima dizendo que, por culpa do Brasil e de alguns outros países, é que não tem vacina por conta de uma votação sobre quebra de patente, né? Então, teve uma enrolação para importar, vários problemas em relação a isso. Então, isso ficou visível para o mundo. Você acha que é mais isso do que uma vontade efetiva de tirar o Bolsonaro? Aí vem o papel específico do Maia, né? Já que você citou o Maia. Ele, no final do seu mandato, depois de não ter feito nada, começa a soltar tweet adoidado com críticas a Bolsonaro, né? E as notas de repúdio, né? Como se brinca hoje em dia. Então, você acha que isso não é para valer? Não, não é que não seja para valer, não é para valer no sentido que muitas pessoas estão interpretando, que é que esse setor da burguesia estaria pedindo o fim do governo Bolsonaro. Acho que isso aí não está colocado imediatamente. Agora, evidentemente que nós estamos vivendo uma crise, mais uma crise, né, entre os setores principais da burguesia e o Bolsonaro, né? Desde o começo do governo Bolsonaro, eles procuraram pressionar o Bolsonaro para ficar dentro de um enquadramento que eles determinaram, né? Evitando que o Bolsonaro extrapolasse isso daí ou fizesse alguma coisa que eles consideram que é prejudicial. Finalmente, o Bolsonaro, todo mundo percebe, ele é uma pessoa altamente irresponsável, ele pode fazer qualquer coisa, né? Determinadas declarações dele são incendiárias, ele ataca gratuitamente, por exemplo, a China, que tem relações comerciais com o Brasil, essas coisas que a burguesia olha e fala, qual é o sentido disso tudo, né? Então procuraram colocá-lo no eixo, né? Recentemente eu vi uma matéria que falava que 33 propostas do Bolsonaro foram rejeitadas pelo Congresso, é parte desse jogo de enquadrar o Bolsonaro. Nós tivemos uma crise maior com o Bolsonaro no começo da pandemia, quando ele chamou os seus partidários a sair à rua para pressionar o STF, né? Coisa de um ano atrás, mais ou menos. Então, naquele momento, a burguesia se levantou, falou que ia ter golpe, daí estimulou também o impeachment do Bolsonaro, embora ela mesma não tenha pedido. Foi naquele momento que vários setores apresentaram pedidos de impeachment, né? Uma boa parte dos pedidos de impeachment que estão arquivados aí pelo Maia é daquele momento, daquele enfrentamento entre a burguesia e o Bolsonaro. Bom, agora, né, nós estamos vendo uma situação peculiar que eu acho que a maioria das pessoas não percebeu o que aconteceu, né? Porque parece exatamente o contrário, né? O Dória fez a primeira vacinação aí em São Paulo, né? A primeira vacinação do Brasil, né? Fez aquela famosa demagogia, escolheu uma mulher negra, né? Só faltou falar que era mulher negra e lésbica, né? Para ficar completo a demagogia. Mas essa vacinação do Dória, ela veio no marco de uma crise, que é o seguinte: o Dória, ele prometeu mundos e fundos, o Bolsonaro ironizou, né? Falou que a vacina do Dória parece pesquisa da Folha de São Paulo, uma hora dá 80, depois dá 40 e tal. A vacina dele tem 49% de cobertura, é o último resultado oficial da coisa. Quer dizer, é a vacina mais ineficiente do planeta Terra. E, ao mesmo tempo, ela é também a vacina mais cara de todas, né? Ela custará, para quem for pagar, né, provavelmente o Estado, $21, né? Sendo que
a vacina da Oxford, se não me engano, se não me falha a memória aqui, custaria $7, quer dizer, 3 vezes menos, pelo menos. Então, a vacina do Dória, que é apresentada assim como grande conquista, grande vitória e tal, ela na verdade é um fiasco. A cobertura dela é pequena, ela é extremamente cara, e agora, né, os jornais de hoje estão dando a notícia de que a vacina não está aí. Também não tem essa vacina. Não tem previsão, né, de quando que a vacina estará disponível em grande escala. Quer dizer, revela-se que tudo isso era apenas, então, somente uma operação de marketing na guerra entre o Dória e o Bolsonaro. Por um breve momento, o Bolsonaro quase que derrubou toda essa operação, que é do Dória, que é da grande imprensa, da Globo e tal, de várias pessoas, tentando comprar a vacina da Índia, que misteriosamente não apareceu, né? Parece que tinha um acordo e romperam um acordo. Se o Bolsonaro tivesse recebido a vacina da Índia, ele daria o tombo no Dória, porque ele apresentaria uma vacina mais barata, mais eficiente, e em primeiro lugar. Por isso também que o Dória, apesar de não ter condições de fazer vacinação em ampla escala, saiu correndo para vacinar uma pessoa, chamou a imprensa e tal, e um monte de gente aí aplaudindo essa farsa total, né? Quer dizer, Dória e Bolsonaro, que são duas pessoas que não fizeram nada pela população durante a pandemia, eles estão numa guerra com vistas à eleição 2022, isso é muito óbvio. E o Bolsonaro quase puxou o tapete do Dória, por muito pouco que ele não puxou o tapete, né? Inclusive o negócio da Índia aí, na minha opinião, é possível que setores aí do imperialismo tenham falado com a Índia e falaram, não vende a vacina para o Bolsonaro, não. Isso daí, nós precisamos tirar o cara e tal. O Biden, Estados Unidos, sei lá, qualquer um pode ter falado isso. Então, quando a situação do Dória ficou muito periclitante, a burguesia saiu com tudo contra o Bolsonaro, atacando ele de todo jeito, e o Dória, em particular, fez ataques duríssimos contra o Bolsonaro, porque eles estavam a ponto de perder totalmente a guerra da vacina. Isso que é a origem da crise, na minha opinião, né? A maneira como a crise está refluindo indica que é verdade isso daí, que essa conjectura, né, essa avaliação é correta. Só que agora, né, como o Dória fez a vacinação e tudo mais, eles se acalmaram um pouco. Mas a guerra vai continuar, porque o problema da vacina está muito longe de ser resolvido.